Vamos lá, então, vamos iniciar a entrevista coletiva com o preparador físico Lucas Itaberaba. Bom dia, Lucas. Lucas da Rádio Futebol Total. Lucas, a gente viu que para esse início de temporada houve um acompanhamento remoto durante esse fim de ano dos jogadores. Poderia explicar um pouco como funcionou esse acompanhamento, como que vocês conseguiram ficar de olho nos jogadores durante esse período? Boa tarde a todos. Vamos lá. A gente começou o trabalho remoto do dia 26, foi de 26 ao dia 30, tá? Esses jogadores foram divididos em 3 grandes grupos de 11 atletas, de 9 a 11 atletas. Eles foram monitorados diariamente por cada um dos preparadores físicos responsáveis por esses grupos. Eles fizeram um treinamento de força e um treinamento de campo, dizemos assim, um treinamento de campo. Esse treinamento de campo ele foi dividido em treinamentos intervalados, foram treinamentos físicos, tá? Treinamentos intervalados, treinamentos de aceleração e desaceleração e treino de velocidade. Foi realmente treino, não foi orientação ou treino de férias. Eles treinaram realmente, eles tinham obrigatoriedade de mandar o vídeo do treino, o vídeo do treino do campo, todos os pratos das alimentações para nutricionista e também o print dos relógios, né, de monitoramento, que eles também foram obrigados a ter durante esse período. Foi algo acordado antes do encerramento da temporada. Lucas, aqui Bruno Scaciotti, Record. Queria saber se, pensando, você já citou, né, teve todo esse preparo remoto também desde o dia 26, mas imaginando que é uma temporada que começa mais cedo, um calendário mais extenso, mais jogos, tem uma preparação diferente dos outros anos? Olha só, a gente tem muito pouco tempo para dizer que isso é uma pré-temporada, né? Na verdade, nós temos 9 dias para estrear. Contando com 5 dias do treinamento do rebote, são 14 dias para a estreia do Campeonato Paulista. Então, a pré-temporada da gente não acaba no dia 11. Então, a gente precisa ter algumas estratégias, para que a gente continue essa melhora do condicionamento dos atletas. Então, é impossível um atleta se condicionar em 9 dias. Então, a gente vai ter algumas estratégias. Como seriam essas estratégias? Controle de minutagem, gestão de carga, rodagem um pouquinho mais do elenco, e isso a gente está discutindo diariamente com o professor Mancini para que a gente tenha os melhores resultados e eles tenham pouco tempo para chegar no condicionamento ideal, né? Na condição ótima para competir. Itaberaba, Sérgio Loredo, Futebol Total. Tudo bem? Um grande ano. Muito obrigado. Para vocês e a todos nós. Em cima do que você coloca, nos últimos anos a gente tem reparado, e no Red Bull Bragantino não tem sido diferente, vocês não estavam aqui, mas muitas lesões. E algumas traumáticas fazem parte, mas principalmente as musculares. E quando vem lesão muscular, às vezes se questiona muito o trabalho físico. E a pergunta a você é, de que forma no início da temporada, e com todos esses problemas que vocês terão, né? De pouco tempo de trabalho, e daí você já falou em minutagem e tudo mais, de que forma trabalhar, né, para minimizar essa questão das lesões musculares ao longo do ano? A gente tem um problema crônico, que é o calendário, e isso a gente não vai mudar. A gente tem apenas de 4 a 5 semanas abertas até dia 28 de fevereiro. Então, todas as outras semanas são semanas congestionadas, com jogo domingo e quarta-feira. Então, isso a gente não tem como mudar. O calendário está aí, a gente precisa se adaptar a isso. Esse é o primeiro ponto. Algumas estratégias a gente vai utilizar para isso, como um pouco mais minucioso no treinamento de força. Então, quando os atletas têm semanas congestionadas, geralmente a gente não tem janela para treinar um pouco mais a força. Mas a gente já tem algumas estratégias que o clube nos oferece para que a gente consiga dar essas doses diárias de força. Essa é uma estratégia que a gente vai utilizar. Eu já dei uma estudada nos últimos 3 anos da quantidade de lesões do clube. Então, no último ano houve realmente um aumento. Então, já fizemos também um levantamento dos atletas que mais lesionaram no ano passado, para que a gente tenha um controle mais minucioso desses atletas, um cuidado mais especial, controle de carga, um treinamento de força para tentar reequilibrá-los, aqueles que precisam. E muitas das vezes a gente faz todos esses aparatos e o jogo é muito caos, é caótico, é imprevisível, é aleatório, e a gente não consegue ter o controle, né? Então o mundo, na verdade, sofre com as lesões. Mas dentro dessas nossas estratégias, a estrutura que o clube oferece, a tecnologia que o clube oferece, a gente vai tentar
minimizar a quantidade de lesões, e isso impacta diretamente nos resultados de campo. Então, um dos meus objetivos é tentar deixar o máximo de jogadores disponíveis ao treinador, que isso vai facilitar a vida dele e ele vai tentar escolher o melhor possível. Então, esse é um dos nossos objetivos, não o meu, mas de todo o departamento de saúde e performance. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Pietro Loredo, da Rádio Futebol Total. E calendário hoje, esse ano começando mais cedo e adicionando mais uma competição, agora com uma competição internacional, a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Paulista, Brasileiro, muitos jogos, e você falou que já várias estratégias sendo traçadas já nesse início de temporada. Minha pergunta é a questão da rodagem do elenco, se isso é um planejamento de rodar bastante o elenco e da utilização das categorias de base também nesse processo. Agora a gente teve a estreia na Copinha, estreou muito bem contra o Figueirense, e ano passado bons resultados na base, se o pessoal da base vai conseguir também ter oportunidades em visto essa questão de calendário muito apertado. Uma coisa vai puxar a outra, né? Essa é uma das nossas opções, das nossas estratégias, que é realmente ter uma minutagem bem igualitária para os atletas, principalmente nesse início do jogo, depois afunilando mais um pouco. Então, o treinador vai ter basicamente aquele seu time mais básico que vai jogar mais tempo, vai ter mais minutagem. Mas a nossa ideia, de acordo com a quantidade de jogos que a gente vai ter, é ter mais ou menos time A e B, né? 2 times, não necessariamente titular e reserva, mas a ideia é que tenha essa alternância. Esse é o primeiro ponto. E como consequência disso, os atletas da base terão também, né, mais chances, mais oportunidades, já que vai fazer essa alternância de minutagem, né? A gente já teve alguns atletas que trabalharam com a gente ano passado, ficaram aí com a gente, no caso do Yuri, do Lopes, o Eimar. Então, atletas estão sendo monitorados, que o Mancini já conhecem, e que podem pintar no profissional, até porque eles estão muito bem, fizeram uma grande campanha no passado no Campeonato Brasileiro. Eu conheço de perto o treinador do Sub-20, ele tem uma boa relação já com o Mancini, então tudo isso também vai facilitar esse intercâmbio entre a divisão de base e o profissional, sem dúvida. Até para puxar esse gancho do início do campeonato, seja com o Fernando ou com o Wagner, no ano passado o Bragantino teve muito problema com alguns jogadores que tiveram alguns problemas físicos durante toda a temporada. E vai ser um paulista mais corrido, né? São 40 dias, 8 jogos. Como é que, para esse campeonato, vai ser um tiro curto? Como é que vai ser preparado? Existe essa possibilidade também dos atletas da base? Como é que vocês já imaginam esse cenário? Os meninos da base estão agora na Copa São Paulo, né? Então esperamos que dia 25 só que eles retornem. A nossa ideia, a nossa torcida, claro. Mas nesse momento, até o dia 25, caso eles cheguem à final, a gente vai tocar com hoje temos 29 jogadores de linha, né? Mais os 5 goleiros. Então iremos tocar com esses 29 jogadores. Com essa dinâmica de minutagem, e esses casos especiais, alguns atletas que vocês sabem quem são, que tiveram mais problemas de lesão, que tiveram menos minutagem, com certeza eles terão um olhar especial, né? Tanto no controle de treino quanto no controle de jogos. Ô Lucas, quando você chegou junto com o Wagner Mancini, tinha já a comissão técnica fixa junto com preparação física, com o Fred, por exemplo. Como funciona esse diálogo com essa comissão fixa que já estava? Vocês são um preparador físico, o Fred também. Como que você se divide também nesse trabalho no clube como um todo? É bem tranquilo. Eu já conheci o Fred, a gente fez o curso da preparação física, licenciado da preparação física da CBF juntos, na mesma turma. A gente já se conhecia antes. Inclusive na nossa apresentação, posso até falar para vocês que durante essa pré-temporada todos os departamentos do clube fizeram apresentações para os jogadores e para o nosso staff, então isso ainda não acabou, até o final da pré-temporada vai existir, né, todos os departamentos, e no meu departamento eu falei exatamente isso, que Fred é uma extensão de Lucas dentro do clube. Ele conhece mais o clube do que eu, ele tem mais tempo no clube do que eu, ele conhece os jogadores, as particularidades, ele me ajuda demais nas tomadas de decisão. Então, todo esse trabalho é um trabalho conjunto. Logicamente que existe uma ideia de intervenção, uma ideia de aplicação, de operacionalização, de planejamento de treino, mas o Fred é minha
meu braço direito ali e a gente decide muita coisa juntos. Você falava há pouco conhece bem o trabalho do Fernando, né? E você tá à frente, porque você é Lucas Itaberaba, o Fernando ficou Oliveira, mas vocês são conterrâneos. Exatamente. Do grupo, do que vocês estão vendo de todo esse trabalho já do planejamento feito, chega Nacho Souza, né, uruguaio, retorna Luan Cândido, tem o próprio Natan Camargo, o Natanzinho. Desses 3 que não estavam, né, do ano passado, como que é o estado desses atletas na questão física, quanto ao aproveitamento daí para o treinador? São jogadores que já estarão aptos até para a estreia, por exemplo, no Paulista? Os 3 estarão aptos para a estreia. O Natan e o Souza foram do meu grupo do online, então eu estou acompanhando ele desde o dia 26, então eles fizeram tudo perfeitamente. O Souza chegou no nível muito bom, fisicamente está se adaptando ainda, né, aos companheiros, à forma de jogar do treinador, mas está num nível muito bom. O Natan e o Luan estão se adaptando, mas estarão aptos para a estreia, assim, se o treinador optar por eles na estreia do dia 11. Lucas, tudo bem? Aqui, Diego Pérez da 102 FM. Lucas, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de alternar a equipe no Campeonato Paulista. Você rapidamente falou sobre, vai ser mais condicionado ao físico dos atletas ou vai ser mais num processo avaliativo de quem está mais apto tecnicamente ou não? Como vai ser esse processo? O pensamento inicial é esse pensamento do controle de cargas, né? Mas como consequência disso vai ser uma avaliação constante também. E sem dúvida que o treinador vai utilizar dessa estratégia. Estou olhando pelo meu viés, né, o viés físico, que seria essa alternância de cargas, esse controle de cargas, de minutagem, mas com certeza o olhar do treinador é um olhar diferente, é um olhar de oportunidade, é um olhar de quem vai se desenvolver nessa primeira competição do ano, primeiro semestre. Sem dúvida nenhuma que o olhar dele é um olhar muito mais técnico, tático e de oportunidade do que físico. E rapidamente também, né, você já falou algumas coisas do Fernando, que é seu conterrâneo, como disse o Loredo, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa amizade, né? Se vocês são amigos de fato e se isso ajuda também na avaliação desses garotos, por exemplo, que estão na Copinha, que já passaram, né, por vocês ali na comissão técnica, como o Yuri Leles. Não, sem dúvida, é muito mais que amizade. Assim, a nossa cidade é uma cidade muito pequena, cidade de 70 mil habitantes. E o pai do Fernando, ele ensinou ao meu pai a dirigir carreta. E o pai desse Fernando faleceu com um acidente de ônibus e eles eram muito mais do que amigos. Então é a terceira geração de amizade, na verdade, né? Que são os nossos pais, eu e o Fernando, e as nossas filhas têm a mesma idade praticamente. Então, em BH, eu trabalhava no América, ele trabalhava no Cruzeiro. Nossas filhas estudaram na mesma escola. E agora a gente volta juntos a se encontrar na mesma cidade, agora no mesmo clube. E uma das primeiras coisas que a gente falou é que as meninas vão estudar novamente juntos, né? Então, é muito mais do que amizade, é uma relação de família mesmo, né? Os primos dele são como se fossem irmãos meus, a gente se conhece, ele é mais novo do que eu, então eu o vi crescer assim, e uma alegria imensa estar junto com ele, dividindo assim o mesmo clube, né? É muito mais do que amizade. Então isso com certeza facilita na nossa troca de informações. A gente está em casa e discutindo sobre futebol e falando de tal jogador, de tal jogo, ele falando que assistiu o jogo do profissional e o que ele viu daquilo, que pode aproveitar, e o contrário também, né, do 20 profissional. Eles têm muitas coisas parecidas assim na forma de jogar, tanto do Mancini e o Fernando, e isso também eu acho que vai facilitar. Não sei se foi de algo pensado, né, assim, de Diego, mas acho que tem muitas coisas que podem casar aí na ideia dos dois treinadores. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do preparador físico Lucas Itaberaba.